Polêmica no Goiás, o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, que concorre, e convenhamos, vai ganhar esta eleição para ser o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, afirma que, caso o Goiás dispute novamente a Sul-Americana sob o seu comando, promete recusar a vaga. No caso, isso poderia acontecer, por exemplo, em 2027. No vídeo de hoje eu quero trazer, assim, duas opiniões. Claro, a crítica em relação ao Goiás pensar muito pequeno e o que de fato dá prejuízo é a Série B. Eu quero provar isso aqui por A mais B em relação aos números dentro do próprio balancete do Goiás. E também entendo o lado do Paulo Rogério Pinheiro, onde não, a Sul-Americana ela não dá prejuízo, ela tem uma premiação inclusive muito boa, mas não deve ser a prioridade. Isso eu concordo com ele. Eu quero dar a minha opinião assim um pouco sensata, sem querer esculambar ninguém, mas imaginando que com esse tipo de pensamento, é por isso que eu defendo a SAF todos os vídeos aqui no canal, o Goiás não vai sair do lugar. Muito pelo contrário. A tendência do Goiás é se tornar um clube de meio de tabela da Série B. Daqui a um tempo a gente está igual ao Guarani e a Ponte Preta na terceira divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e venda o seu carro com a Flashcar em até 60 minutos. Alô, meu amigo, seu Dé! Eu como, você não como. Safado. Oi, Zé, como é que você tá? Pessoal de Goiânia e região, onde que nós estamos aqui, ó. Flash Car Store. Estou aqui com meu amigo Raí e ele vai falar pra você o que tem aqui top de linha. Fala aí, Raí. Pessoal, Flash Car aqui em Goiânia, quer vender seu carro em até 60 minutos com preço acima, rápido e garantido com segurança? Vem pra cá. Flash Car aqui em Goiânia é o lugar certo pra vocês. Tá pensando em trocar o seu veículo? Então, agora você já sabe que com a Flashcar, o seu carro sendo vendido na hora, aparece a oferta para você em primeira mão em no máximo 60 minutos e o pagamento é à vista no Pix. É uma empresa que já tem sedes em vários outros estados do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e agora chegando também em Goiânia, na excelente localização da rua T28, no setor Bueno. Vou deixar todos os detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. É só você chamar, falar que veio aqui pelo Goiás News. Vender seu carro nunca foi tão fácil com a Flashcar. Sem complicações, veículos de todos os anos e modelos. Venda em um flash e receba o dinheiro na hora, tá bom? Link aqui embaixo para você saber todos os detalhes do nosso novo parceiro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma polêmica no Goiás, mais uma, né? Vamos de assunto polêmico aqui no canal que vocês gostam. Sobre o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista ao podcast, tanto com o Periquito Brisado, a Ana Lívia Dias, o Vitor Pimenta, um abraço para a rapaziada, inclusive, falando sobre os seus planos, ele que hoje é candidato a assumir, né? Vai ter a eleição no Goiás aí no próximo mês de julho, se eu não estiver enganado, agosto, né? A tendência, claro, é do Paulo Rogério Pinheiro ser o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás a partir de setembro deste ano, em um mandato de 2 temporadas. Paulo Rogério Pinheiro afirmou que, caso o Goiás classifique para uma Sul-Americana, não iria disputar, pois ela dá prejuízo e o Goiás recusaria a vaga em 2027, por exemplo, né, caso o Goiás dispute, sob o comando do Paulo Rogério Pinheiro. Não é a primeira vez que o Paulo Rogério dá uma declaração nesse sentido. Após, inclusive, o jogo contra o Estudiantes, lá em 2023, ele deu exatamente essa mesma declaração. Caso o Goiás classificasse novamente, iria recusar. Então, assim, em um momento que o torcedor do Goiás, ele vai para o estádio, ele apoia, ele lota a sua casa, perdendo de 3-0 no jogo da ida e leva mais 2 em casa, ou seja, depois de um agregado de 5-0, o Paulo Rogério Pinheiro deu essa declaração. E agora, novamente, ele volta e dá a mesma. Eu não entendo alguns momentos, ainda mais se tratando do brasileiro, que é um povo muito difícil de lidar. Aqui você não pode falar tudo da forma que pensa, você tem que pisar em ovos, você tem que falar de uma forma mais calma, de veja bem, não é assim, quem sabe. Primeiro que essa característica de ser muito efusivo, infelizmente, não funciona no Brasil. Eu também sou meio assim às vezes, meio direto, as pessoas acabam entendendo mal. A gente precisa amassar um pouco mais, né? Amaciar o ego do torcedor. O Paulo Rogério Pinheiro às vezes acaba derrapando. Eu até gosto disso, tá? Eu até gosto dessa sinceridade, a opinião mais na lata. Mas é uma opinião errada. Não 100%, tá? Não é uma opinião que eu falo, essa opinião não serve para nada. Essa decisão do Goiás, por exemplo, de não priorizar a Copa Sul-Americana é burrice. Para mim, nem tanto. Por quê?
Porque em termos financeiros, o Campeonato Brasileiro a gente sabe que é ele que sustenta o clube. É o Campeonato Brasileiro que paga as contas e não deixa um clube afundar, e não a Sul-Americana. Mas, se o Goiás tivesse pelo menos uma mínima competência, algo que não aconteceu em 2023, daria sim para montar um elenco competitivo para disputar duas competições frente a frente, porque o Goiás não foi longe na Copa do Brasil, o Goiás na Copa Verde ela acabou em maio, então o Goiás já não teve mais nada dali para frente. O rebaixamento do Goiás aconteceu por pura e completa incompetência, as tomadas de decisões justamente do Paulo Rogério Pinheiro. Foi um excelente gestor na questão financeira, mas que não adiantou de nada. E o que exatamente dá prejuízo é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O próprio Goiás divulgou o balancete com um déficit de 70 milhões de reais aproximadamente. Por quê? Por estar justamente jogando a Série B do Brasileirão. Então não, a Sul-Americana não dá prejuízo. Eu vou trazer aqui agora os números em relação à competição. Pode não ser a galinha dos ovos de ouro? Não é, de fato não é. Mas é uma premiação muito boa para você enfrentar adversários fracos. Tá? A Sul-Americana ela não tem um nível de competitividade, eu diria que talvez nem igual à Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos clubes, principalmente com a situação financeira e dos hermanos, não que o Brasil esteja a mil maravilhas, mas se a gente comparar os times menores do Equador, do Paraguai, do Peru, da Colômbia, cara, acho que até os clubes aqui do Brasil, da Série C, conseguiriam disputar. Então, é uma competição que dá um dinheiro importante. Eu entendo que não dá para o Goiás priorizar somente a Sul-Americana, mas o que seria o cenário ideal? O Goiás não vai ganhar a Série A, muito menos com esse pensamento. O que dá para o Goiás beliscar? Copas, assim como já bateu na trave. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. A Sul-Americana, ela tem uma fase de grupos. Então, que joga essa fase de grupos priorizando o Brasileirão, ok? Você pode fazer um elenco ali mesclado. O natural é de se classificar, certo? Acontecendo isso, estando nos jogos grandes, você pode utilizar o seu elenco principal. E lembrando, volto a repetir, o Goiás morreu em 2023, estando com o pior elenco da sua história, na minha opinião, para jogar uma Série A, e morreu com 120 milhões de reais em caixa. Precisava de tanta pão-duragem assim, e olha que eu sou pão duro pra caramba, tá? Então aqui é um pão duro falando para outro. Precisava de tanto? Para mim não. Eu acho que existe um limite. Se o Goiás tivesse gastado 30 milhões de reais a mais, ele teria quebrado em 2023? Não, muito pelo contrário. Fez os anos de 2021, 22 e 23, tudo certinho. Poderia ter gastado um pouquinho mais e não faria diferença. Claro que esses 120 milhões ajudou e muito o Goiás estando na Série B. O Goiás deu esse déficit de 70 milhões e ainda sobrou mais um pouquinho para gastar neste ano de Série B. Por quê? Porque se não tivesse isso, o Goiás teria que fazer orçamento com o que ele ganhou, né, em Série B, que é basicamente 10 milhões de reais. Então, eu entendo o que quer dizer o Paulo Rogério Pinheiro, mas não é o único caminho, não é abandonar, não é isso. Se você fizer um planejamento minimamente coerente, tendo uma competição que é relativamente fácil de se disputar, e é o grande sonho da torcida do Goiás. Com esse tipo de pensamento, infelizmente, o lugar que a diretoria do Goiás quer estar, parece que é a Série B, dando 70 milhões de prejuízo todo ano. Compre a sua nova faca do Goiás com a RT Facas, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça a sua encomenda pelo link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. Como, por exemplo, copos térmicos, facas para corte, tábuas para corte, facas para o seu churrasco e muito mais. Além de várias outras personalizações, além do Goiás, você encontra de outros clubes de futebol e muito mais com a RT Facas, link na descrição. Não declarou o seu imposto de renda? Então não perca tempo. Você tem até o final desse mês de maio com a RJC Assessoria Contábil. Você não tem nenhuma dúvida, com profissionais capacitados para ajudar. Além da declaração do imposto, você pode fazer o seu planejamento tributário para esse ano contábil de 2025, né, o próximo ano. Da mesma forma, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, a criação de uma holding empresarial, familiar e muito mais com o nosso parceiro do canal, o link na descrição do vídeo, combinado? Então, só para trazer aqui os números, igual eu falei, eu acho que o Goiás não deveria priorizar uma Sul-Americana em relação à Série A, mas a Série B também não é o caminho. E o Goiás, da forma que ele vem sendo estruturado, o Goiás ele tende a ser um clube de Série B por muitos anos.
tá? Por muitos anos. Já falei isso aqui no canal em outras vezes. Por isso que eu defendo sempre a SAF. Tá? A SAF ela sempre vai visar o lucro. E o lucro ele sempre é atrelado a resultados esportivos. Algo que não tem em mente a diretoria do Goiás. E não é o Paulo Rogério Pinheiro, tá? Qualquer outro presidente teria exatamente essa mesma opinião. Vamos para a Sul-Americana, então. Na primeira fase, os clubes, da fase de grupos, né, que já onde entra os clubes do Brasileirão, eles já têm garantidos 5 milhões de reais, tá? 5 milhões de reais. E por vitória na fase de grupos, você garante mais 650 mil, 115 mil dólares. Chegando nos playoffs, igual o Goiás chegou, né, lá contra o Estudiantes, mais 2 milhões e 800. Então vamos fazer aqui uma conta, comparando aquela Sul-Americana de 2023, né? O Goiás na fase de grupos venceu o Ginásio fora, venceu o Santa Fé fora e venceu o Universitário na Serrinha, né? E aí teve a derrota, empatou com o Santa Fé, o Ginásio e o Universitário. Tá certo, então o Goiás venceu 3, vamos calcular com o valor de hoje, né? 653 mil. O Goiás já teria 2 milhões, vamos arredondar 2 milhões somente por vitória. Mais a participação na primeira fase, 5 milhões e 100, certo? Mais os 2,8 por ter chegado até os playoffs contra o Estudiantes. Estamos falando de uma premiação de 9,9. Vamos arredondar então, 10 milhões de reais, tá? Pela última participação. É um valor muito bom, sem considerar ainda as partidas em casa, então você tem bilheteria e aquela coisa toda, e o sentimento do torcedor. A vida também não é só o aspecto financeiro. É muito importante, mas não é só isso, tá? Dá para você jogar com um elenco reserva, enfim, é um mundo de possibilidades. As viagens são difíceis? Sim, mas tem calendário muito pior e o Fortaleza você não vê, por exemplo, Fortaleza pensar em abandonar competições internacionais. Eu nunca vi isso. O Goiás está a um voo, né, de qualquer cidade, ou a 2 voos no máximo, né, de qualquer cidade do mundo. Porque você sai de Goiânia e vai para Brasília ou São Paulo, que está pertinho, não vem me falar que é longe, você já está em qualquer capital do mundo. Então, assim, não tem essa desculpa. Além disso, eu entendo, não é o valor total, ok, tem muita penalização, ok, mas não é esse o caminho. O Goiás deve pensar de uma forma um pouco mais abrangente, não parece ser o caso do Paulo Rogério Pinheiro. Também voltando à frente do clube, acho que tem uma boa organização financeira, mas em termos esportivos, deixa a desejar. Para você não perder nenhum jogo do Verdão, é com a Agin TV. O link é aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Por apenas R$30 mensais, você tem 2 acessos simultâneos na mesma plataforma. Não perca essa chance com todas as partidas do futebol brasileiro internacional. O link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!